Bom, no vídeo de hoje quero falar sobre o atacante Rodrigo Muniz, especulado no Cruzeiro. Será que tem alguma chance do atacante ex-Flamengo chegar na Raposa? Onde que ele está jogando? Qual seria a sua função? Mais um centroavante ou jogaria pelas beiradas? Quero trazer aqui um pouco mais de atualizações. Além disso, falar também sobre o lateral direito William, que conseguiu uma grande recuperação, pelo Cruzeiro desde quando ele foi contratado, sendo uma das principais peças desde quando chega o Pepa e desde o início do ano, quando ainda era o Pesolano. E para terminar aqui com vocês, quero falar também sobre o Independência, onde o Cruzeiro cogita a possibilidade de seguir com o estádio para o decorrer da temporada, que, sinceramente, pelas circunstâncias que tem apresentado o Mineirão, eu acho que não seria novidade e nem surpresa para ninguém que o Cruzeiro tomasse essa decisão. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, sem dúvidas me ajuda bastante a conseguir alcançar mais cruzeirenses e você também receber os vídeos novos, que postamos 3 por dia aqui no canal. Primeiro às 9h30 da manhã, o segundo esse que, se tudo der certo, vai estar saindo por volta de 11h30, 11h45 e o terceiro às 5 horas da tarde. Bom, então sem enrolação, quero começar falando aqui sobre o lateral direito William, onde até o portal aí, Cruzeiro Notícias, trouxe um post bem bacana, falando sobre a evolução do jogador, que sem dúvidas tem que elogiar bastante o departamento médico do Cruzeiro, que sinceramente, eu até esqueci de pesquisar aqui o pessoal que é responsável por essa área, mas que desde o ano passado tem feito um excelente trabalho em relação a essa parte, que já foi tão criticada, pelo Cruzeiro. Porque assim, alguns exemplos claros de jogadores que não chegava e não jogava tinha 3 anos, 4 anos, como foi o Rafael Silva na temporada passada, chega, conseguiu ser uma peça importante para o acesso do Cruzeiro, e agora o William na temporada, onde o jogador ficou mais de 3 anos, sem entrar em campo, e olha o momento gigante que o William vive nessa lateral direita do Cruzeiro. Então assim, no geral, tem muito que ser elogiado, porque o William hoje é um dos principais jogadores do futebol brasileiro nessa função de lateral no Campeonato Brasileiro, 19 partidas na temporada, 1 gol marcado e 3 assistências. Outra excelente atuação nesse duelo contra o São Paulo, não é à toa que teve uma das melhores médias no SofaScore nessa partida também do Cruzeiro, superando os 8, que é uma nota média realmente muito alta, jogou muito bem, depois ainda deitou e rolou lá no David, naquele lado. Então essa parte física do Cruzeiro tem melhorado bastante, e é um dos motivos que eu pensei que o Cruzeiro poderia convencer o Rodrigo Caio, por exemplo, a assinar com a Raposa, porque é um jogador que não está conseguindo jogar com muita frequência, tem basicamente 3 anos e meio. Vem jogando com uma certa frequência nos últimos tempos, e eu tenho certeza que se chegasse com esse histórico bom que o Cruzeiro tem de recuperar atletas, seria mais um desses que chegaria e dá a volta por cima, sabe? Mas, enfim, vamos esperar. Com certeza, essa coisa de ter um bom departamento médico ajuda tanto os jogadores a vir para o Cruzeiro, quanto o Cruzeiro se sente confortável, e o jogador também, de oferecer um contrato de produtividade. Antes de dar sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado da DG Store, loja de camisas esportivas, que mandou essas duas aqui hoje que eu tô gravando o vídeo para vocês, e que te dá 10% de desconto para você adquirir a sua dessa temporada, do ano passado, qualquer uma que tiver no catálogo, tanto de times internacionais quanto do Cruzeiro. A dessa atual temporada, a branca, a azul, saindo aí por R$ 160, ela personalizada, com seu nome e o número nas costas, ou seja, R$ 160, e você falando que veio aqui pelo canal, vai ter 10% de desconto, ou seja, R$ 16 em cima desse valor. Tem sem o seu nome, sem o seu número, sem ser personalizada, R$ 130, também tendo 10% de desconto, para você adquirir a sua na DG. O link do Instagram vai estar aqui embaixo na descrição. Lembrando também que tem uma loja física da DG Store no centro de Belo Horizonte, na sua Rua do Goitacazes. No caso, o número, a localização certinha está no Instagram também. O link está aqui na descrição e no primeiro comentário. Bom, quero falar aqui agora com vocês sobre o atacante Rodrigo Muniz, que está sendo especulado no Cruzeiro. Informação aí, primeiramente eu vi no vídeo do canal do Nicola no YouTube, que o Cruzeiro, o Grêmio, o Atlético Mineiro especulou o atacante, além também do Lucas Goulart, um post lá que ele fez no Twitter, afirmando que o Cruzeiro também tem interesse na contratação do atleta, que assim, é difícil entender o porquê, se seria uma opção muito mais para centroavante do que pelas beiradas. É óbvio, eu aceitaria no Cruzeiro e vou explicar aqui com vocês, mas por que eu acredito que essa possibilidade é bem pequena hoje. Bom, o atacante que está aí com seus 24 anos de idade, ou 22 anos de idade, pode jogar de centroavante e pelas beiradas. Assim, beiradas eu diria que é muito, tá? Eu diria que no máximo ele poderia fazer
um pouco pelo lado direito, mas dificilmente sairia dessa função de centroavante mesmo, que foi a grande função que ele se destacou na base do Flamengo até chegar no time principal. Hoje ele joga lá no Middlesbrough, que seria a pronúncia em português, né? O Middlesbrough, lá da Inglaterra, onde por lá na segunda divisão da Inglaterra ele tem 2 gols marcados em 17 jogos. Ano passado também pelo Fulham, na segunda divisão do futebol inglês, 5 gols marcados em 28 partidas, que é o clube que detém o seu passe, né, os seus direitos econômicos, e hoje, para ele sair, seria uma pedida financeira próxima da casa dos 8 milhões de euros, né? Se fosse 8 milhões de reais, eu já não acho que o Cruzeiro pagaria para um atacante. Imagina 8 milhões de euros, no caso aí do Rodrigo Muniz, que com certeza tem um valor de mercado muito alto, que foi próximo do que o Flamengo negociou ele, né, com a equipe inglesa lá em 2022. Então, em 2021 ainda, né? Então, assim, não acho que essa possibilidade seja possível. E se chegasse, será que ele iria atuar como centroavante? Sinceramente, acho que pode ter sido assim um alvo, uma consulta. Com certeza o Cruzeiro no mercado, ainda mais depois de ter virado um clube empresa, geralmente demonstra interesse em vários jogadores, para várias funções. Até o Pesolano falou disso, né, na janela do ano passado, na Série B, o Cruzeiro havia monitorado mais de 300 jogadores, né? Então não ficaria surpreso se tivesse uma monitoria muito grande de atletas e o Rodrigo Muniz ter entrado nessa lista. Igual eu falei, além do Cruzeiro foi especulado também no Atlético Mineiro, no Grêmio e no caso aí na Raposa, mas eu diria que por esse valor não tem nem chance de avançar. E nessa função em específico, até pelo Cruzeiro ter vetado, por exemplo, a volta do Edu, eu não acredito que vá se desfazer da dupla de ataque, tá? Gilberto e Henrique Dourado, eu acho que esses vão continuar sendo os centroavantes do Cruzeiro até o final da temporada. Vale lembrar que o Rodrigo Muniz se destaca em 2021 no Campeonato Brasileiro, ele fez 9 jogos, 3 gols antes de ser negociado. Aquela temporada também ele jogou bastante no início do ano, 25 partidas com 9 gols marcados e uma assistência no seu primeiro ano como profissional, né? Até surge com um potencial muito grande, mas o Flamengo, por ter essa questão dele jogar como centroavante, e já tinha o Pedro, o Gabigol, viu que possivelmente ele não teria muito espaço e acabou negociando ele quando estava no momento de alta e não deu mais sequência para o jogador. Eu vou só mostrar aqui mais um mapa de movimentação dele para você entender, né, qual que é a função que ele tem feito e por que eu acho que não teria muito espaço no time do Cruzeiro. E eu acho que é difícil o Ronaldo, o Pedro Martins, o Paulo André fazer um contrato com um jogador, seja qualquer atleta que seja, tá? Para a função de centroavante. Bom, aqui é o mapa de movimentação dele da temporada passada, tá? Pelo Fulham, porque pela outra equipe ele jogou muito pouco. Então pelo Fulham aqui, ó, em 2021-22, nota média de 6,86. No total foram aí 21 atuações, 2 gols marcados, 25 atuações, 5 gols marcados e ainda deu, no caso desse período, uma assistência. A questão foi, nesses 25 jogos dele, ele só começou como titular em 2. Então, claramente foi um reserva durante a temporada inteira, tirando alguns jogos da Copa, né? Então, assim, é um atacante que eu acho que se chegasse no Cruzeiro, até pelo mapa de movimentação aqui, ó, ele jogou alguns jogos um pouco mais recuado, fica ali um pouco mais pela direita, mas a função dele mesmo é de falso 9, né? Um atacante ali mais centralizado. Então, não acho que teria espaço nesse time do Cruzeiro. Quero saber se você concorda comigo, discorda. Com certeza, se fosse para ter abrir mão do Gilberto e do Henrique Dourado para ter o Rodrigo Muniz, eu acho que poderia ser uma boa opção. Mas tem essa questão dele ser muito jovem, ser muito caro e que ainda profissionalmente, né, não é um atacante que marcou muitos gols assim, mas eu aceitaria no Cruzeiro, apesar muito por conta da fase dos dois centroavantes que temos aqui no time. Bom, para terminar aqui com vocês, quero falar sobre a Independência, onde o Cruzeiro já cogita, tá? Assumiu o estágio aí até para a reta final da temporada, muito por conta das questões envolvendo o Mineirão, que não tem agradado ninguém, né? Eu mesmo sou muito suspeito para falar nesse caso, porque eu falava para vocês, né? Nossa, eu não queria de forma alguma ver o Cruzeiro jogando no Independência, mas pelo andar da carruagem, até eu que era contra essa permanência em definitivo no Independência, já sou totalmente a favor, tá? De ter essa continuidade para alguns motivos óbvios. Primeiro, desde o início do ano, eram essas datas que não ajudavam o Cruzeiro de forma alguma, né? Porque sempre priorizavam shows e tudo mais em relação, por exemplo, aos jogos do Cruzeiro. E aí depois veio essa questão do gramado. Terrível, né? Sem condições nenhuma de ter, por exemplo, jogos do Campeonato Brasileiro aí na sequência da temporada e que atrapalha bastante o Cruzeiro, porque naquela sequência o Cruzeiro mandou jogos em Uberlândia, contra o Atlético, contra o Cuiabá em Sete Lagoas, que lá pra mim foi um erro gigante. O Cruzeiro perdeu vários pontos, tá? Contra o Fortaleza, contra o Cuiabá, contra o Atlético Mineiro. Na minha opinião, se tivesse sido no Independência, pelo menos um desses jogos o Cruzeiro teria ganhado. E assim, por conta disso, e mais uma vitória contra o São Paulo agora no Independência, o Cruzeiro deve manter
para jogar no estádio no decorrer da temporada. É claro, pode ter problemas com o América também, mas o América seria mais problema se, por exemplo, jogos no meio de semana, quando o time jogasse a Sul-Americana e desse uma data muito próxima da do Cruzeiro. Não sei se o América vai conseguir a classificação no seu grupo, conseguiu uma reação, mas eu acho que o América vai focar mais no brasileiro, aí ficaria um pouco mais fácil de ter essa troca, né, desse revezamento entre os clubes do que está sendo no gramado do Mineirão, que está terrível, né, não tem condição nenhuma do Cruzeiro continuar mandando seus jogos lá. E todos os jogos que o Cruzeiro fez até aqui na temporada no Independência, no Campeonato Brasileiro, ganhou os 4, né? Deixa eu só ver se eu lembro todos de cabeça. Foi contra o Santos, o Grêmio, o São Paulo. Só aí já dá pra ver que são, tipo assim, só times grandes, né? Que o Cruzeiro ganha. Aí quando pega uma equipe um pouco mais na parte de baixo, aí já atropela. Ou já perde, né? No caso. Se fosse atropelar, tava bem demais, né? Mas enfim. E outro jogo que ganhou em casa, capaz, eu não tô lembrando agora, hein? Mas enfim, são 4 vitórias no Independência. E o Cruzeiro, eu vejo que realmente, pelo estado do gramado do Independência, tem que seguir por lá. Não gosto, assim, do Cruzeiro mandar o jogo do estádio de um rival, né? Mas como já tem esse costume, já tá dando certo nessa temporada. E uma pena porque jogar com 21 mil torcedores de capacidade é muito triste, né? Porque o Cruzeiro tem capacidade para encher pelo menos 30 mil torcedores no mínimo pro jogo. Ainda mais vivendo uma boa fase, pode tranquilamente voltar ali a 35, 40, 45, 50. Então, assim, é uma pena, mas se for pensar no principal, que é ganhar jogos, tem que sim continuar no Independência. Quero saber se você concorda comigo ou não. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Não esqueça de deixar seu like aqui também, compartilhar o vídeo, ajudar a gente a chegar a essa marca no YouTube de 40 mil inscritos. E também vou deixar aqui na tela final outras sugestões de conteúdos que já trouxemos aqui no nosso canal. Valeu, galera!